Toda a humanidade está agora envolta num grande conflito entre Cristo e Satanás. Quando ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo, este conflito originou-se no céu, quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha por exaltação própria, se tornou Satanás, o adversário de Deus. O conflito o conduziu à rebelião, uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo, ao induzir Adão e Eva em pecado. Este pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado e na sua consequente devastação por ocasião do dilúvio mundial. Observado por toda a criação, este mundo tornou-se o palco do conflito mundial, universal. Este dentro do qual será finalmente vindicado o Deus de amor para ajudar o seu povo. Nesse conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. O grande conflito. A Escritura descreve uma batalha cósmica entre o bem e o mal, Deus e Satanás. Compreender este conflito que envolve todo o universo ajuda a responder à pergunta: por que veio Jesus a este mundo, a este planeta? Uma visão cósmica do conflito. Mistério dos mistérios. O conflito entre o bem e o mal começou no céu. Como poderá o pecado ter origem num ambiente perfeito? Os anjos, seres de uma ordem superior à dos seres humanos, foram criados para desfrutar uma comunhão íntima com Deus, possuidores de uma força superior e obedientes à palavra de Deus. São versículos que podemos encontrar em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 5 e Apocalipse capítulo 5, versículo 11. E a palavra de Deus está no Salmos 103, versículo 20. Tem a função de servos ou espíritos ministradores. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Embora se mantenham geralmente invisíveis, aparecem por vezes em forma humana. Gênesis capítulo 18 e capítulo 19. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Foi por intermédio de um desses seres angélicos que se introduziu o pecado no universo. A origem do conflito. Usando os reis de Tiro e de Babilônia como descrições figurativas de Lúcifer, as Escrituras mostram como começou este conflito cósmico. Lúcifer, o filho da alva, o querubim ungido para proteger, estava na presença de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Dizem as Escrituras: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 e 15. Embora o surgimento do pecado seja inexplicável e injustificável, pode encontrar-se as suas raízes no orgulho de Lúcifer. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Lúcifer recusou contentar-se com a elevada posição que o Criador lhe dera. No seu egoísmo, cobiçou a condição de igualdade com o próprio Deus. Dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 12 e 14. Embora desejasse a posição de Deus, não ambicionava possuir o seu caráter. Procurou ter a autoridade de Deus, mas não o seu amor. A revolta de Lúcifer contra o governo de Deus foi o primeiro passo
para se transformar em Satanás, o adversário. Os atos secretos de Lúcifer cegaram muitos anjos que deixaram de ver o amor de Deus. O descontentamento e a deslealdade ao governo de Deus, daí resultantes, avolumaram-se até que uma terça parte das hostes angélicas se uniu ao anjo rebelde. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Desfez-se a tranquilidade do reino de Deus e houve batalha no céu. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. A guerra celestial teve origem em Satanás, descrito como o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, o qual foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Como se envolveram os seres humanos nessa luta? Depois de ter sido expulso do céu, Satanás trouxe a sua rebelião para a nossa terra. Disfarçado numa serpente que falava e usando os mesmos argumentos que haviam provocado a sua própria queda, conseguiu abalar a confiança de Adão e Eva no seu Criador. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Satanás despertou em Eva o descontentamento com a posição que ocupava. Deslumbrada com a perspectiva de vir a ser igual a Deus, acreditou nas palavras do tentador e duvidou de Deus. Desobedecendo aos mandamentos divinos, comeu fruto e influenciou seu marido a fazer o mesmo, acreditando na palavra da serpente contra a palavra do Criador. Traíram a sua própria confiança e lealdade a Deus. Tragicamente, as sementes do conflito que começaram no céu criaram raízes no planeta Terra. Gênesis capítulo 3. Seduzindo os nossos primeiros pais e levando-os a pecar, Satanás extorquiu-lhes habilidosamente o domínio da terra, intitulando-se então príncipe deste mundo. Satanás desafiou Deus, o seu governo e a paz de todo o universo, instalando-se na sua nova sede, o planeta Terra. O impacto sobre a raça humana, os efeitos da luta entre Cristo e Satanás se fizeram sentir à medida que se deformava a imagem de Deus na humanidade. Apesar de Deus ter oferecido o seu concerto de graça à raça humana através de Adão e Eva, encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o primeiro filho que lhes nasceu, Caim, assassinou o próprio irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 8. A impiedade continuou a multiplicar-se, até que Deus teve de dizer, entristecido, referindo-se ao homem, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Deus utilizou um grande dilúvio para limpar da terra os seus ímpios habitantes e dar um novo começo à raça humana. Gênesis capítulo 7, versículo 17 ao 20. Cedo, porém, os descendentes de Noé se desviaram do concerto divino. Apesar de Deus haver prometido não voltar a destruir toda a terra com um dilúvio, eles mostraram ostensivamente a sua desconfiança nele, erguendo a Torre de Babel numa tentativa de atingir o céu e dispor assim de um meio para escapar a qualquer dilúvio que viesse a suceder. Desta vez, Deus anulou a rebelião do homem, confundindo-lhe a língua universal. Gênesis capítulo 9, versículo 1, 11. Algum tempo depois, com o mundo numa apostasia quase total, Deus estabeleceu o seu concerto a Abraão. Por intermédio desse patriarca, Deus planeou e abençoou todas as nações da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3 e Gênesis capítulo 22, versículo 15 ao 18. No entanto, as sucessivas gerações de descendentes de Abraão mostraram falta de fé no concerto da graça de Deus. Enganados pelo pecado, ajudaram Satanás a conseguir o seu objetivo no grande conflito, crucificando o autor e
e garante do concerto Jesus Cristo. A Terra, teatro do universo. O relato no livro de Jó de uma convocação cósmica envolvendo representantes das várias partes do universo permite-nos ter uma melhor percepção do grande conflito. A narrativa começa assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó, capítulo 1, versículo 6 e 7. E Jó, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Então o Senhor disse praticamente estas palavras: Satanás olha para Jó. Ele obedece fielmente à minha lei. Ele é perfeito. Satanás replicou: sim, mas só é perfeito porque lhe convém servir-te. Não é teu protegido. Nessa altura, Cristo respondeu, autorizando Satanás a experimentar Jó de todas as maneiras, menos tocando-lhe na vida. Vemos no livro de Jó, capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 7. A perspectiva cósmica de que o livro de Jó nos oferece é bem a prova da existência do grande conflito entre Cristo e Satanás. Este planeta é o teatro onde está em cena a dramática luta entre o bem e o mal. Como diz a Escritura, somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O pecado cortou a relação entre Deus e o homem, e tudo que não é de fé é pecado. Romanos, capítulo 14, versículo 23. A transgressão dos mandamentos ou leis de Deus é resultado imediato da falta de fé e evidencia a ruptura nessa relação. Por sua vez, o plano divino da salvação visa restabelecer a confiança no Criador. Confiança essa que leva a uma relação de amor manifesta pela obediência, como Cristo fez notar. O amor conduz à obediência. João, capítulo 14, versículo 15. Na nossa época, sem lei, naturalizam-se os valores absolutos. Louva-se a desonestidade. O suborno é um modo de vida. O adultério alastra. Destroem-se violentamente os pactos, tanto internacionais como pessoais. É nosso privilégio erguer os olhos deste desesperado mundo para um Deus omnipotente que cuida de nós. Esta visão mais ampla revela-nos a importância da expiação pela qual o nosso Salvador põe fim a este conflito cósmico. E uma questão é o único planeta em que se pode ver fileiras e fileiras de sepulturas. O pecado, quando Deus diz certamente morrerás no jardim do Éden, hoje é só questão de irmos a um cemitério. Porque no universo é o único sítio onde o salário do pecado é a morte, mas também é o único sítio onde o ser humano pecou. E é o único sítio onde, em muitas situações, como vemos aqui, que não se obedece à lei de Deus. A questão cósmica. Qual é a questão de fundo nesta luta de vida ou morte? O governo de Deus e a sua lei. A lei moral de Deus é tão essencial à existência do seu universo como as leis físicas que o mantêm coeso e em funcionamento. O pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Ou ilegalidades, como indica a palavra grega anomia. Ilegalidade é que resulta da rejeição de Deus e do seu governo. Em vez de se reconhecer responsável pela ilegalidade existente no mundo, Satanás lança a culpa sobre Deus.
Diz ele que a lei de Deus, que classifica de arbitrária, cerceia a liberdade individual. Argumenta, além disso, que sendo impossível obedecer-lhe, essa lei é contrária aos interesses dos seus criados. Por meio dessa constante e insidiosa campanha contra a lei, Satanás tenta derrubar o governo divino e até o próprio Deus. Cristo e a questão da obediência. As tentações que Cristo enfrentou durante o seu ministério terrestre revelaram a gravidade do conflito sobre a obediência e submissão à vontade de Deus, enfrentando essas tentações que o prepararam para ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Cristo travou um duelo com um inimigo mortal no deserto, depois de ter jejuado durante 40 dias, foi tentado por Satanás a transformar pedras em pães para provar que era realmente o Filho de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 3. Do mesmo modo que Satanás tentara Eva a duvidar da palavra de Deus no Éden, também agora procurava levar Cristo a duvidar do valor das palavras proferidas por Deus na ocasião do seu batismo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Tivesse Cristo decidido resolver ele próprio o assunto, criando o pão das pedras para provar a sua filiação divina, e teria mostrado com isso falta de confiança em Deus. A sua missão teria terminado em fracasso. A maior prioridade de Cristo era, porém, viver pela palavra do Pai. Apesar da grande fome que sentia, respondeu à tentação de Satanás com as palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Numa outra tentativa de derrotar Cristo, Satanás mostrou-lhe uma visão panorâmica dos reinos do mundo, prometendo-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus capítulo 4, versículo 9. Deu-lhe a entender que, se o fizesse, Cristo poderia readquirir este mundo e cumprir assim a sua missão sem ter de sofrer a agonia do Calvário. Sem um momento de hesitação e em lealdade absoluta a Deus, Jesus ordenou: vai-te, Satanás. Seguidamente, usando as Escrituras, a arma mais eficaz no grande conflito, disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10. As suas palavras encerraram a batalha, mantendo-se totalmente dependente do Pai. Cristo derrotara Satanás. O ajuste de contas no Calvário. Este conflito cósmico define-se com toda a sua clareza no Calvário. Satanás intensificou os esforços para fazer fracassar a missão de Jesus. Quando esta se aproximava do seu fim, Satanás teve um êxito especial na utilização dos chefes religiosos daquele tempo, cuja inveja da popularidade de Cristo causou tantos problemas que o mestre teve de encerrar o seu ministério público. João capítulo 11, versículo 45 ao 54. Por traição de um dos discípulos e por falsos testemunhos, Jesus foi preso, julgado, condenado à morte. Mateus capítulo 26, versículos 63 e 64. João capítulo 19, versículo 7. Numa obediência absoluta à vontade do seu Pai, Jesus manteve-se fiel até à morte. Os benefícios tanto da vida como da morte de Cristo transcendem o limitado mundo da raça humana. Falando do sacrifício da cruz, Cristo disse: agora será expulso o príncipe deste mundo, Satanás. João capítulo 12, versículo 31. Já o príncipe deste mundo está julgado. João capítulo 16, versículo 11. O conflito cósmico atingiu o seu auge na cruz. O amor e a obediência fiel de Cristo, ali demonstrado perante a crueldade de Satanás, abalaram completamente a posição do príncipe satânico, garantindo a sua queda final.
controvérsia acerca da verdade, conforme ela é em Jesus. A grande controvérsia que hoje se trava furiosamente acerca da autoridade de Cristo não envolve apenas a sua lei, mas também a sua palavra, as Escrituras. Tem-se arquitetado métodos de interpretar a Bíblia, que pouco ou nenhum espaço deixam à revelação divina. A Escritura é tratada como se não existisse diferença entre ela e qualquer outro documento antigo. É analisada com a mesma metodologia crítica. Um número cada vez maior de cristãos, incluindo teólogos, já não encara as Escrituras como a palavra de Deus, a revelação infalível da sua vontade. Consequentemente, acabaram por se levantar dúvidas sobre a visão bíblica da pessoa de Jesus Cristo. Discutem-se amplamente a sua natureza, o seu nascimento virginal, os seus milagres e a sua ressurreição. A pergunta mais importante: quando Cristo perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Mateus capítulo 16, versículo 13 e 14. Por outras palavras, a maioria dos seus contemporâneos consideravam-no um simples homem. A Escritura continua a descrever o episódio. Jesus perguntou então aos 12: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 17. Cada pessoa tem de responder à mesma pergunta que Cristo dirigiu aos discípulos. A resposta de cada um a esta pergunta de vida ou morte depende da fé que tiver no testemunho da Palavra de Deus. O centro das doutrinas da Bíblia. Cristo é o centro de convergência das Escrituras. Deus convida-nos a compreender a verdade conforme ela é em Jesus, pois Ele é a verdade. Uma das estratégias de Satanás no grande conflito é convencer as pessoas de que podem compreender a verdade fora de Jesus. Por isso tem sugerido vários centros de verdade, individualmente ou combinados entre si: o homem, a natureza ou o universo visível, as Escrituras, a Igreja. Ainda que todos estes elementos tenham a sua parte na revelação da verdade, as Escrituras apresentam Cristo como o Criador de cada um dos mesmos elementos, transcendendo a todos eles. Estes só possuem um significado real, naquele do qual são provenientes. Separar dele as doutrinas bíblicas leva a uma confusão acerca do caminho e a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Sugerir outros centros da verdade fora de Cristo interessa à natureza e aos desígnios do anticristo. No original grego, anticristo pode significar contra Cristo e também no lugar de Cristo, substituindo Cristo por qualquer outro centro nas doutrinas da Igreja. Satanás consegue o seu objetivo de afastar a atenção daquele que é a única esperança da humanidade. A função da teologia cristã. A visão cósmica põe a descoberta a tentativa de Satanás para tirar Cristo do lugar que por direito lhe pertence, tanto no universo como na vida. Na verdade, a teologia, por definição, um estudo de Deus e da sua relação com as Escrituras, tem de revelar todas as doutrinas à luz de Cristo. A missão da teologia cristã é inspirar confiança na autoridade da Palavra de Deus e substituir por Cristo todos os outros centros da verdade que sejam sugeridos. Assim procede a teologia cristã. Presta um bom serviço à Igreja, pois ataca as raízes do conflito cósmico, expõe-na e combate-a com um único argumento incontroverso: Cristo
como se encontra revelado nas Escrituras. Nessa perspectiva, Deus pode usar a teologia como um instrumento eficaz para ajudar a humanidade a se opor aos esforços de Satanás na Terra. O significado da doutrina. A doutrina do grande conflito revela a tremenda batalha que envolve todas as pessoas que nascem neste mundo, a qual, na verdade, afeta todos os pontos do universo. A Escritura diz: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. A doutrina produz um estado de alerta constante. A compreensão desta doutrina convence-nos da necessidade de combater o mal. Só se pode ter êxito através da completa dependência de Jesus Cristo, o grande capitão, o único forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Salmos capítulo 24, versículo 8. Como disse Paulo, aceitar a estratégia de Cristo para sobreviver implica tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 18. É grande o privilégio que têm os verdadeiros cristãos de viver uma vida caracterizada pela paciência e pela fidelidade em contínuo estado de alerta perante o conflito. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Manifestando uma constante dependência daquele que nos fez mais do que vencedores. No livro dos Romanos, capítulo 8 e versículo 37. O grande conflito, uma luta explica o mistério do sofrimento. O mal não teve origem em Deus, aquele que ama a justiça e aborrece a iniquidade. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Explica o mistério do sofrimento. O mal não teve origem em Deus, aquele que ama a justiça e aborrece a iniquidade. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Não tem culpa da infelicidade deste mundo. Satanás, o anjo caído, é o responsável pela crueldade e o sofrimento. Podemos entender melhor os roubos, homicídios, funerais, crimes e acidentes, conquanto sejam de legitimar, se os considerarmos enquadrados no grande conflito. A cruz tanto testifica da ação destruidora do pecado como das profundezas do amor de Deus pelos pecadores. Deste modo, o tema do grande conflito ensina-nos a odiar o pecado e amar o pecador. Demonstra o atual carinho de Cristo pelo nosso mundo. Após o seu regresso ao céu, Cristo não deixou o seu povo órfão. Com incomensurável compaixão, providenciou para que tivéssemos toda a ajuda possível na luta entre o bem, entre o mal. O Espírito Santo foi encarregado de preencher o lugar de Cristo, fazendo-nos constante companhia até à volta de Jesus. João, capítulo 14, versículo 16 e Mateus, capítulo 28, versículo 20.
Os anjos também receberam a incumbência de se envolver nesta obra de salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. A vitória está assegurada. Podemos ter esperança e coragem para encarar o futuro, porque o nosso Mestre dirige todas as coisas. Os nossos lábios podem louvá-lo pela sua obra salvadora. Revela o significado cósmico do conflito, do Calvário. A salvação da humanidade esteve em jogo no ministério e na morte de Cristo, pois ele veio para dar a sua vida em remissão pelos nossos pecados. Ao fazê-lo, vindicou o caráter, o governo e a lei do seu Pai, contra quem Satanás havia levantado falsas acusações. A vida de Cristo vindicou a justiça e a bondade de Deus e demonstrou que a lei e o governo divino eram justos. Cristo revelou a falta de fundamento para os ataques de Satanás ao Criador, mostrando que através de uma total dependência do poder e da graça de Deus, os crentes arrependidos podiam erguer-se acima dos embaraços e frustrações da tentação diária e viver uma vida vitoriosa. O grande conflito.